Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, professor Rodrigo de Física na área, para mais uma aula. E o tema da nossa aula de hoje é a calorimetria, um dos tópicos da termologia que estuda os processos de troca de calor. Então nessa aula você vai ficar com a primeira parte desse que é um dos assuntos mais cobrados nas provas, ok? Então, senhoras e senhores, bora para a aula. Bom, então, senhoras e senhores, calorimetria. Galera, a calorimetria é a parte da termologia que vai se preocupar com os processos que envolvem a transferência da energia térmica. Ou seja, a calorimetria se preocupa com os processos onde ocorre o calor. Então, senhoras e senhores, relembrando, calor é a energia térmica que flui do corpo de maior para um corpo de menor temperatura. Então, não sei se você reconheceu aqui, mas eu tenho, por exemplo, um frango assado que acabou de sair do forno e uma lata de refrigerante gelado, certo? Se eu então coloco esses dois objetos próximos um do outro, a energia térmica do corpo de maior temperatura flui até o corpo de menor temperatura. Essa quantidade de energia térmica que está fluindo, nós costumamos aí chamar pura e simplesmente de calor. Mas o calor em si é essa energia térmica que está sendo transferida. Na calorimetria nós conseguimos fazer medidas a respeito disso, certo? Porque nós sabemos que essa transferência ela vai ocorrer até o ponto em que os dois objetos igualarem a sua temperatura, ou seja, até que eles entrem no chamado equilíbrio térmico. Normalmente, esses processos ocorrem sempre em ambientes controlados, em um ambiente fechado, que não permite que o calor se dissipe para o meio externo. Então, normalmente, os estudos da calorimetria, das trocas de calores, ocorrem dentro de um calorímetro. Nós poderíamos entender o calorímetro, então, como um recipiente isolante, por exemplo, uma caixa de isopor. O calorímetro ideal é aquele que não permite que o calor saia aqui do sistema, certo? Em nenhuma das suas formas de transferência que a gente estuda aí no futuro. Então a calorimetria estuda as trocas de energia térmica entre dois objetos que encontram-se em temperaturas diferentes. Lembrando que o sentido natural, o sentido obrigatório do fluxo de calor é sempre do corpo de maior para o corpo de menor temperatura, beleza? Então, quais são as particularidades, quais são as especificidades das trocas de calor? Então, vamos lá, vamos conhecer os tipos de calor. Então, tipos de calor. Quando dois objetos aí que têm temperaturas diferentes então são colocados próximos, existe a transferência de energia térmica. E nesse processo de transferência, duas coisas podem acontecer. Uma delas é a mudança de temperatura. Nesse caso, a gente diz que está rolando um calor do tipo sensível, ou seja, a temperatura vai variando ou para mais ou para menos, depende da situação. Às vezes o corpo está ganhando energia, a temperatura vai aumentando, às vezes ele está cedendo energia, a temperatura vai diminuindo, mas em qualquer uma das formas você tem o que a gente chama de calor sensível. Ou ainda, é possível que esse corpo, ao receber ou ceder energia térmica, mude de estado físico. E aí nós temos uma situação de calor latente. Para substâncias puras, na grande maioria das vezes, esses dois tipos de calor ocorrem para intervalos de temperatura diferentes. Então, quando está ocorrendo o calor sensível, não está ocorrendo o latente. Quando ocorre o latente, não ocorre o sensível. Isso para nós na teoria. Porque na prática, os dois basicamente vão estar aí rolando simultaneamente quando os valores de temperaturas específicos para cada substância forem aí determinados. A gente diz que o calor sensível e o calor latente, eles vão depender sempre de dois coeficientes. Um é o coeficiente de calor sensível e o outro é o coeficiente de calor latente. E o que vem a ser esses coeficientes? Então, o coeficiente de calor sensível, ele é chamado de Czinho, certo? Esse Czinho, ele leva em consideração o seguinte: cada material vai precisar receber uma certa quantidade de calor, de energia térmica, para que ele possa mudar de temperatura para uma determinada massa. Enquanto no calor latente,
nós precisamos definir nesse coeficiente o quê? Que eu necessito de uma certa quantidade de calor para uma determinada quantidade de massa. Aqui, o fator temperatura não é importante, justamente porque consideramos que quando o corpo está mudando de estado físico, não temos a mudança de temperatura. Se nós então multiplicarmos essa expressão e essa expressão aqui, em cruz, ali, a gente vai encontrar as seguintes equações. Q é igual a M, vou colocar o Czinho aqui no meio, C delta T, o famoso Q macete, e Q igual a M vezes L, o Q mole. Então, senhoras e senhores, essa equação, Q macete, é conhecida como sendo a expressão que determina a quantidade de calor sensível. Enquanto nessa expressão, nós temos a determinação da quantidade de calor latente. Esse carinha aqui, o Czinho, o tal do coeficiente de calor sensível, ele basicamente nos mostra o quanto de energia eu preciso para esquentar 1 grama de massa de 1 grau Celsius, certo? Enquanto ali eu tenho o calor latente, que mostra o quanto de energia eu preciso para mudar o estado físico de uma certa quantidade de matéria, ok? Então, senhoras e senhores, os calores vão aparecer para nós na modalidade de calor sensível ou na modalidade calor latente. Vamos ver uma situação prática disso aqui. Então vamos lá. Imagine, senhoras e senhores, que nós temos a seguinte situação. Uma quantidade de gelo a menos 5 graus Celsius deve ser transformada em vapor a 120 graus Celsius. Quais são as etapas desse processo? Isso ocorre de forma direta? A gente vai ver que não. Senhoras e senhores, então a ideia é a seguinte. Levando em consideração que nós estamos falando de uma situação onde o gelo encontra-se a uma pressão de 1 atmosfera, tudo isso é feito em ambiente controlado, nós sabemos que antes do gelo iniciar o seu processo de derretimento para virar água, ele precisa passar por um processo de aquecimento. Então eu vou fornecer calor para o gelo e o gelo de menos 5 ele vai se transformar em gelo a 0 graus Celsius. Então eu vou tentar aqui, nesse gráfico, acompanhar a evolução da temperatura em função da quantidade de energia fornecida. Então, senhoras e senhores, nós começamos o processo de transformação. Fornecemos calor para o gelo. O gelo, então, aumenta a sua temperatura. Então, aumentei o calor, ele aumentou a sua temperatura. Esse é um processo onde a gente sabe que ocorre uma mudança de temperatura. Portanto, ocorre o que chamamos de calor sensível do gelo. Certo? Então, nessa primeira fase, o calor sensível do gelo aparece para nós. Quando o gelo chega a temperatura de 0 graus Celsius, ele entra no seu ponto de fusão. Ele, então, irá derreter. Mas esse processo de derretimento ocorre sem que ocorra um aumento de temperatura. As moléculas elas entram num estado de latência. Elas param de se agitar e começam a quebrar-se as ligações. Então, de gelo a 0 graus Celsius, eu tenho água a 0 graus Celsius. Então aqui nessa fase foi fornecido sim uma quantidade de calor, mas uma quantidade de calor do tipo latente. Aquele calor que não muda a temperatura, mas muda o estado físico. Então a temperatura foi 0, mas houve aí fornecimento de energia. O gelo agora virou água e essa água vai mais uma vez receber energia. Essa água recebe energia e chega a um estágio de água a 100 graus Celsius. Então a temperatura vai aumentando, até chegar a água a 100 graus Celsius. Então, mais uma vez, nesse processo, eu forneci energia, mas eu não obtive aí uma mudança de estado físico. Portanto, de novo, eu tenho um calor do tipo sensível. Então é calor sensível da água. E aqui eu tinha um calor latente do gelo. Quando a água chega nesse estágio, ela precisa então mudar de estado físico. E aí eu passo a ter aqui uma mudança de estado chamada de calor latente. Só que agora a água vai mudar do estado físico vapor, então é o calor latente de vaporização. Então a água a 100 vai acabar se transformando em vapor a 100. Então, nesse processo, ocorre a
o fornecimento de calor, mas sem a alteração de temperatura. Então aqui eu tenho calor latente do vapor, calor latente do vapor. E só aí o vapor pode ser aquecido para chegar a ser aí o que eu queria, que era vapor a 120 graus Celsius. Então aqui eu tenho o calor sensível do vapor. Mais uma vez a temperatura vai aumentar, portanto foi fornecida energia e então variamos de temperatura. Então aqui eu teria o calor sensível do vapor. Então toda vez que esse gráfico aparecer para vocês, pessoal, quando você verificar que há uma reta com uma certa inclinação, você tem o calor sensível aparecendo. Quando essa inclinação não acontecer, você tem uma quantidade de calor latente. E somando todos esses calores, somando o sensível do gelo com o latente do gelo, com o sensível da água, com o latente do vapor, com o sensível do vapor, você encontra a quantidade de calor total para realizar esse processo. Beleza? Então, daria para colocar aí valores de fato em termos de massa de gelo e descobrir exatamente o quanto de energia aí seria consumida no total. Basta apenas somar aí os valores de calor, ok? Então, vamos ver mais detalhes das relações de calor sensível e calor latente. Da física nós sabemos que unidades de medida são fundamentais para encontrar os valores corretos e tudo mais. E que é comum utilizarmos um sistema internacional de medidas para fazer esses cálculos. O que acontece, pessoal, é que a calorimetria talvez fuja um pouquinho dessa regra. É muito mais comum nos exercícios encontrarmos as unidades do sistema usual no lugar das unidades do sistema internacional. Então aqui, quais são as principais grandezas que aparecem nas nossas relações matemáticas até então? Nós temos então o calor sensível e o calor latente. Nessas grandezas, Q, M são dois fatores comuns aí. Então eu tenho aqui quantidade de calor nas duas expressões, representado pela letra Q, e massa nas duas expressões, representado pela letra M. Calor é uma quantidade de energia que sai de um corpo e vai para o outro. Portanto, se é energia, a unidade de medida utilizada é Joule. Mas para o sistema usual é muito comum usarmos a unidade de medida calorias. O que significa uma caloria? Uma caloria, senhoras e senhores, é a quantidade de energia necessária para que você modifique a temperatura de 1 grama de água de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Ou seja, se você quiser esquentar em 1 grau Celsius uma gota de água, você precisa fornecer a ela cerca de 1 caloria, ok? Caloria talvez não seja um termo tão estranho a você, afinal de contas nós sabemos que os alimentos nos fornecem energia e que normalmente calculamos a quantidade de calorias de um alimento. Na realidade, a grande maioria dos alimentos nos traz aí uma quantidade de calorias sempre múltiplas de 1000. Então são quilocalorias nos alimentos. Então, por exemplo, lá uma barra de chocolate tem 200 quilocalorias. Isso significa 200.000 calorias. Essa energia da barra de chocolate ela foi obtida a partir de um processo no qual incineramos aí a barra de chocolate ou queimamos o elemento químico que forma a barra de chocolate e verificamos a quantidade de calor que esse elemento químico liberaria. Essa verificação é feita através da quantidade de água que essa barra de chocolate queimando pode esquentar. E assim definimos aí, de certa forma, a quantidade de calorias de um alimento, certo? Então, a quantidade de energia, sistema internacional, Joule, mas para nós aqui, na grande maioria das vezes, em calorias. Massa. Como sabemos, no sistema internacional, a massa é normalmente dada em quilogramas, mas aqui estamos fugindo dele, de certa forma, e vamos utilizar gramas. Temperaturas. Temperaturas na ciência normalmente são dadas em Kelvin e não Celsius. Mas aqui, como eu já disse, a gente está fugindo do sistema internacional, basicamente. E, portanto, nós vamos usar a temperatura, sim, em Celsius, a variação de temperatura em Celsius. Tudo bem que uma variação em Celsius ou em Kelvin acaba resultando matematicamente no mesmo valor. Mas a ideia aqui é a gente, então, trabalhar muito mais com o sistema usual. Agora, quando nós falamos de Czinho e L, essa unidade ela é um pouco mais robusta, digamos assim, certo?
O Czinho, o chamado coeficiente de calor específico sensível, certo? É coeficiente de calor específico porque é específico para cada material. Ele será definido, ele terá uma unidade no sistema usual que seria a caloria por grau Celsius. Então, por exemplo, vamos pegar uma substância aí, ó, a água. A água, ela tem um Czinho no seu estado líquido de 1 caloria por grau Celsius. Então, para você aumentar a temperatura de cada 1 grama de água em 1 grau Celsius, você precisa dar 1 caloria. Se você der 2 calorias para esse 1 grama de água, você vai aumentar em 2 graus Celsius. E assim por diante, certo? Se fôssemos analisar essa unidade em sistema internacional, seria Joule por quilograma Kelvin, ok? Então, olhando a unidade ali, a gente sabe que estamos no sistema usual. Se temos aqui o calor latente, nele a unidade de medida fica caloria por grama. Então, eu vou ali informar para você quantas calorias eu preciso para derreter ou evaporar, ou fundir, ou solidificar alguns gramas de água, certo? Então, senhoras e senhores, nós temos aqui as unidades de medida das duas relações matemáticas que vimos até então. E moçada, agora acredito que a gente pode colocar já em prática algumas manipulaçõezinhas. Então, vamos ver uma situação que é muito, mas muito cobrada nas provas, que é a situação de mistura de substâncias, ok? Então, bora pra lá. Bom, então, olha lá, misturas, entre aspas, por quê? Porque de fato, gente, nem sempre é exatamente uma mistura, com aquele conceito químico realmente de misturas. O que eu quero dizer com misturas é, quando eu colocar dois objetos juntos, duas substâncias juntas, eu estou então de certa maneira misturando elas. Não necessariamente vai ocorrer uma mistura de fato, por exemplo, se eu colocar um frango assado, como lá no exemplo inicial, e uma lata de coca, eles não estão se misturando, mas eles estão juntos. Então eu vou usar esse termo aí para classificar esse tipo de situação. Então, eu dei aqui como exemplo já inicial, café e leite. É comum a gente, quando mistura os dois, termos o café numa temperatura maior do que o leite, que tem uma temperatura menor. O café, por possuir uma temperatura maior, ele vai ceder energia para o leite, que tem uma temperatura menor. Então a gente diz que do café, nós vamos ter uma quantidade de calor cedido, considerando que ele está numa temperatura maior. Então, ó, o café tem maior temperatura e o leite está gelado, tem menor temperatura. Essa energia que o café cede, ele vai ceder para quem tem menor temperatura, que no caso é o leite. Então, o leite ele recebe essa quantidade de calor. Então, vamos ter um calor recebido, certo? Aqui, a gente está considerando que estamos fazendo isso num ambiente controlado, como lá naquele primeiro exemplo, dentro de um calorímetro. Sendo assim, nenhuma quantidade de energia se perde no sistema. Ou seja, todo o calor que for cedido pelo café vai ser recebido pelo leite. Moçada, calor cedido, ele sempre vai ser um calor negativo, eu estarei perdendo energia. Enquanto o calor recebido será um calor positivo, eu estarei recebendo energia. E se a quantidade de calor é igual para os dois, se eu somo um número negativo, por exemplo, menos 200, com a mesma quantidade, só que positiva, mais 200, o resultado disso é zero. Então nós tomamos essas situações onde eu coloco dois objetos ou duas substâncias em temperaturas diferentes juntas, sempre analisando-as por essa relação. Calor cedido mais calor recebido igual a zero. Pessoal, vamos ver um exemplo numérico, eu acho que isso vai ficar muito mais fácil de se interpretar. Então, bora! Então aqui eu tenho os dados de uma possível abordagem aí para esse exercício. Então o enunciado poderia trazer o seguinte: misturam-se 200 gramas de café com 100 gramas de leite. Considere que café e leite possuem o mesmo calor específico, ou seja, por serem substâncias próximas, elas têm o mesmo calor específico, 1 caloria para cada grau Celsius. E que o café encontra-se a uma temperatura inicial de 80 graus Celsius e o leite a 20 graus Celsius. Qual a temperatura de equilíbrio? Galera, esse é o primeiro exemplo. Como é que a gente resolve? A primeira análise é pensar da seguinte forma.
Vai ocorrer mudança de estado físico em um dos dois aqui? Não. Porque leite a 20 graus Celsius, quando misturado com café a 80 graus Celsius, o leite não evapora. Supondo que o leite aqui possa se comportar quase como se fosse água, ele vai evaporar só acima dos 100. E o mesmo com o café. O café, mesmo resfriando ao ser colocado na água, ele não vai chegar a congelar, porque essa temperatura não vai chegar a ser zero. Na realidade, é óbvio que sempre que você tem duas temperaturas, uma maior e uma menor, o equilíbrio térmico tem que ocorrer no intervalo entre elas. Então eu tenho 80 e 20, a temperatura de equilíbrio vai ter que ser uma temperatura ali intermediária. É como se fosse uma média? É uma temperatura média, mas eu não posso me esquecer que essa não é uma média simples, não é soma as duas e divide por 2 não, porque eu tenho que levar em consideração as massas, então de certa maneira é uma média ponderada. Mas uma maneira muito mais fácil de você pensar nisso é usar aquela regrinha que a gente viu agora há pouco, que o calor cedido mais o calor recebido resultam em zero. Então quem cede calor é o café. Pelo fato dele não mudar de estado físico, o tipo de calor que ele cede é calor do tipo sensível. Quem recebe calor é o leite e o tipo de calor que ele então recebe também vai ser calor sensível. E tudo isso vai resultar em zero. Então substituindo os valores. Massa do café, 200. Czinho do café, 1. Variação de temperatura sempre é a final menos a inicial. A final é desconhecida. A inicial do café era 80. Isso tudo mais. Massa de leite, 100. Czinho do leite, 1. Temperatura final de leite, não conheço. Inicial era 20. Tudo isso resulta em zero. Ficou um pouquinho apertado ali, mas acho que dá para entender. Moçada, a temperatura final para os dois é a mesma, pois eles entrarão em equilíbrio térmico, certo? Então eu vou fazer o seguinte, vou distribuir esse 200. Então eu vou ter 200T menos 2 vezes 8, 16, 16.000, mais 100T menos 2.000, de novo tudo isso igual a zero. Gente, vamos juntar os termos. 200 com mais 100. Portanto, eu tenho aqui 300T. Menos 16.000 com menos 2.000, menos 18.000. Tudo isso igual a zero. Se nós passarmos dividindo, 18.000 dividido por 300, eu corto 2 zeros aqui, corto 2 zeros aqui, 180 dividido por 3. Bom, vamos fazer essa continha aqui, ó. 180 dividido por 3. Bom, 18 dividido por 3, eu acredito que aqui vai dar um 6. 6 vezes 3, 18. 0. Abaixo o 0, 0. A temperatura de equilíbrio foi de 60 graus Celsius. Pronto. Um estava 80, outro estava 20. A média entre esses dois foi 60. Se somássemos e dividíssemos por 2, verificaremos que a média seria 50, mas aí as duas massas deveriam ser iguais. Como eu tenho mais café, a tendência é que fique puxando mais para o lado da maior temperatura, no caso da 80. Moçada, essa é uma situação de mistura, das mais simples. Nós poderíamos perguntar outras coisas, como por exemplo, qual é a massa necessária para chegar em certa temperatura, qual é o calor específico da substância. Então aqui, apenas calor sensível foi envolvido. Na próxima aula, a gente vai trabalhar também com outras situações. Potência térmica, a parte de que mole aí junto na história, mas eu acredito que com isso você já tem aí ferramenta suficiente para resolver boa parte dos exercícios. Então, senhoras e senhores, ficamos por aqui. Abraço a todos e tchau!